12 milhões de brasileiros têm alguma deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Mas o preconceito, a falta de visibilidade ainda são barreiras para que eles tenham uma vida ativa em sociedade. É preciso fazer mais e entender que a inclusão é um dever de todos. O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo a Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Cadeirante há quase 40 anos e que tem alguns projetos importantes para mudar esse cenário, a exemplo de cursos sobre o direito das pessoas com deficiência, projetos de inclusão no esporte e também programas voltados à empregabilidade. Célia, bem-vinda ao Estúdio News. Eu já começo falando dessa bandeira importante de vida. Agora você, com esse trabalho na secretaria, queria que você explicasse um pouco como é que está o andamento dessas propostas. Obrigada, Tainá. Obrigada pelo convite a participar aqui com vocês no Record News, né? Nesse programa assistidíssimo, ouvidíssimo, participativo. Obrigada. E mais importante do que os temas é a informação dos temas. Quer dizer, a sociedade precisa conhecer, a sociedade precisa palpar. Seja o tema que for, quando é agricultura, quando é transporte, quando é saúde. E na questão das pessoas com deficiência é um tema muito importante porque ele é transversal, ele mexe com toda a sociedade, né? A pessoa com deficiência, ela vive a saúde, ela vive o transporte, ela vive a cultura, o turismo, a educação, o meio ambiente, enfim. Então é muito bom a gente poder estar aqui com vocês nesse programa e falando aí com toda a nossa sociedade, todos os nossos telespectadores que vão conhecer um pouco mais da questão pessoa com deficiência. E pessoa com deficiência, eu só quero deixar isso logo no início, é um binômio muito importante, muito ilustrativo e muito inteligente, porque a ONU, depois de tantos anos, de tantas décadas de discussão, que nome colocar, colocou pessoas com deficiência. Significa dizer que a primeira palavra, a que significa, a que traz o chamamento é pessoa, depois é com deficiência, né? E com deficiência eu poderia dizer que é uma característica, assim como você é alto, baixo, gordo, magro. Não é o deficiente. Exatamente, né? Não é o deficiente, é a pessoa com deficiência. Então, ou ela nasceu e tem uma deficiência, ou ela adquiriu depois por um enorme número de razões que existem hoje, né? Quase infindável, acidente, moto, caminhão, atropelamento, piscina, tiro, bala perdida, quer dizer, perdida não encontrada, né? Porque se fosse perdida, não encontrava a pessoa. Enfim, tem várias razões, para dezenas, centenas de razões que as pessoas ficam com deficiência. Mas é preciso entender que a deficiência, ela de fato, ela é um pedacinho da vida da pessoa. A pessoa é o todo. E é isso que eu penso que vocês aqui na Record, com esse programa News Brasil todo, quem possa assistir, vai começar ou vai melhorar a compreensão com as pessoas com deficiência. Se é pessoa de direito. Se é pessoa que pode, tem que viver com qualidade de vida, com respeito, com dignidade. Depois vem, certamente, em cada área, aquilo que precisa ser adequado para essas pessoas com deficiência viverem melhor. Aí você vai trabalhar cada área, mas, no entanto, tem que pensar o universo das pessoas, depois da deficiência. Ô Célia, eu já vou puxar o gancho para a sua história, então, né? Que com 19 anos você sofreu um acidente de carro e foi aí que você virou cadeirante. Em que momento que você se viu como uma pessoa com deficiência? Que momento que você se despertou para isso? Na verdade, assim, fiquei paraplégica por um acidente de automóvel. Milhões de pessoas têm a minha história no Brasil e no mundo, né? Acidente de todo tipo. Não é fácil o começo para ninguém, qualquer idade, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem maduro e nem idoso. Certamente você muda a vida, a sua vida e a vida da sua família. Então, foram momentos muito difíceis no começo. Ah, Célia, você chorou? Chorei. Você ficou triste? Fiquei. Você quis morrer? Não, nunca. Né? Por que não nunca? Porque a vida vale mais do que andar, né? A vida, ela é o principal. Eu costumo fazer uma fala muito rápida, mas é verdade. É como usar brinco. Você vai para uma festa, você põe o brinco. Mas se você perdeu, não tem dinheiro para comprar ou esqueceu de colocar, a festa está acontecendo, você vai para a festa. Vai sem o brinco, que te enfeita mais, tá bom, que está na moda. Mas eu perdi só o acessório. Quer dizer, isso depois de um tempo, você percebe, pode falar isso. Mas eu perdi só o brinco, a festa continuou, que é a vida. E quando tem a vida, tem todas as possibilidades. Claro que tem que ter alguns critérios,
ou alguns ingredientes para o bolo. Você tem que ter família, não é só a família natural, alguém que te cuide, que te ame, que você tenha uma relação de convivência. Depois da família, você tem que ter políticas públicas que ajudem você e as milhares de pessoas com deficiência a se inserirem novamente na sociedade. Porque não é fácil você ter uma deficiência, seja cego, surdo, surdo-cego, deficiência intelectual, físico, amputado, paraplégico, tetraplégico, não importa a deficiência. Você não consegue, na maioria das vezes, ir sozinho e chegar novamente na vida que você tinha ou pensava em ter ou sonhava em ter. Então, você tem que ter um apoio. Que, na verdade, Tainá, eu acho que todo mundo tem que ter apoio, né? Qualquer criança, qualquer jovem, tem toda uma sociedade que tem que compreender, mas ela compreende melhor e faz mais essa sociedade quando ela é solidária. Então, tendo tudo isso, fica muito fácil viver com deficiência. Eu não ia falar ser deficiente, mas viver com a deficiência, porque você começa... Outro dia eu brinquei e é verdade. Não sei se sou eu que sou deficiente, paraplégica, ando de cadeira de rodas. Quanto mais o mundo estiver organizado para nos receber, menos deficiente eu sou, com menor deficiência, a minha deficiência fica menor. Entendeu? Então, se a sociedade se organiza e se o mundo faz acessibilidade no geral, claro, a gente tem que pensar em fome, em pobreza, em uma série de coisas, para também pensar nessa questão da inclusão e na acessibilidade. Mas quanto mais acessível o mundo estiver, menos deficiente as pessoas estarão. Isso é certeiro. Né? E como é que a gente está hoje, né? Do tempo daqueles 19 anos, de quando você tinha os 19 anos, que você sofreu o acidente, para agora, o que você pode apontar como um avanço ou como uma melhora e o que ainda está caminhando a passos lentos, na sua opinião? Olha, melhorou muito. Se eu disser que não melhorou, eu estou equivocada. Lógico que eu estou falando... Inclusive com o seu trabalho, né, Célia? Você Graças sempre a esteve Deus. envolvida com isso, né? Sempre, desde que, na verdade, a política não foi uma coisa que eu pensava em ir, muito jovem, acabei indo porque é consequência de um trabalho que você vai fazendo com a sociedade, nessas áreas que naquele momento era mais área social, depois virou justiça. Como que era? Explica um pouco melhor, Célia, o seu trabalho antes da política. O meu trabalho antes da política, logo depois que eu fiquei paraplégica, claro, você reorganiza a vida com a família e reorganiza a vida no seu estudo. Eu acabei minha faculdade, eu fui para a rua tentar ajudar as pessoas que eu via que passavam por situações muito próximas às minhas e muito parecidas e que algumas ou várias delas não tinham a mesma condição e talvez a mesma informação. E eu comecei por aí, informando as pessoas, visitando as famílias, indo na casa das pessoas, indo em hospitais, indo em clínicas. Foi muito isso que eu fiz. O social foi muito forte na minha vida. E eu fazia de amor e carinho, não era uma coisa, eu vou fazer isso aqui para daqui a um tempo eu ser eleita. Eu nem pensava nisso, não tinha política, muito menos... Quer dizer, a política está na vida da gente, mas não tinha aquela política partidária, política de um grupo, não era isso. Claro, isso vira consequência, porque como você trabalha muito na sociedade, eu ia nas periferias, eu procurava as entidades, as associações. Eu estou falando de 30 anos passados, né, de 35 anos passados, uma parte da vida muito importante, um período longo. E isso acabou me levando para a política. Acabei depois ingressando no partido político, sendo vereadora na minha cidade de Campinas, depois deputada estadual por vários mandatos e agora na secretaria. Então, na verdade, começou assim, começou no social. Começou entendendo a necessidade das pessoas e eu descobri um viés que é muito verdadeiro, que eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com todas as pessoas que possam estar nos assistindo, né? Quando a gente nasce, mesmo sem ter consciência disso, todo mundo busca a felicidade. E felicidade é para todo mundo. Felicidade não pode ser para essa meia dúzia, para aquela meia dúzia, não. Felicidade é um bem-estar de vida que tem que ser para todo mundo, Tainá. E na hora que você tem consciência de que você busca a felicidade se alimentando melhor, estudando, morando bem, tendo amigos, tendo uma família organizada, isso é felicidade, não é? Felicidade não é ter um carro da marca do ano, ter muito dinheiro no banco, para mim isso não é, e acho que não deveria ser para ninguém, mas é o bem-estar que você vai... Eu descobri que a forma mais fácil de você conseguir atingir essa felicidade, pelo menos foi para mim assim, é igual o bumerangue, você joga e volta. É quando você, de fato, mais do que de direito, de fato, você tenta ajudar o próximo. Isso não é uma coisa piegas, isso é uma coisa verdadeira. Passados 40 anos, ainda me emociona, porque ou a gente ajuda as pessoas, de alguma forma, ajuda o que ela precisa. Porque se ela estiver com fome naquela hora, você não vai fazer política pública para a fome. Tem que fazer, mas naquela hora você tem que atender, porque ela está com fome. Mas você tem que entender esse todo da sociedade. E foi assim que eu comecei, ajudando as pessoas porque elas precisavam. Criança que não podia ir para a escola, ou melhor, ela ia.
e ela era chamada de burrinha, porque ela não entendia, tirava 0 na prova, quase isso. Aí, o que faltava? Faltava ela passar por um médico para entender que ela não ouvia direito. Se ela não ouvia direito, como é que ela ia aprender a matéria? Então, ela era burra e não era coitada. Não é? Quer dizer, não é coitada no sentido... a criança que não enxerga direito. Como é que você vai cobrar dela na escola que ela vá tão bem quanto os outros amiguinhos, coleguinhas, se ela não aprendeu porque ela não enxergou? E ela não vai falar. Primeiro que ela não tem nem consciência de que ela não enxergou direito. A família é muitas vezes simples. Então, essas políticas públicas, elas têm que ser fortes, eficientes, diretas. Né? As crianças têm que passar por exame de pezinho, ainda bebê recém-nascido, tem que passar por exames na escola, na primeira pré-escola, de audição, de tudo, né? Para poder se inserir na sociedade. Foi assim que eu comecei. E acho que deu certo. Agora, Célia, está sendo mais fácil, na sua opinião, com a experiência que você tem no Legislativo, de trabalhar agora diretamente com o governador? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que toda a experiência que você adquire na vida de trabalho, você usa no outro patamar ou no outro lugar que você estiver. E o meu tempo de legislativo, como deputada, foram 7 mandatos, muito tempo na Assembleia, serve hoje de forma direta para compreender a lei em si, como ela tem que ser aplicada, e o Executivo como tem que executar essas leis. E depois a relação muito próxima, isso é de alma, né? Porque é uma coisa natural, essa relação muito próxima entre o meu trabalho como secretária hoje de Estado, junto com o governo de São Paulo e junto com o Legislativo, porque não dá para dissociar. O trabalho ele é conjunto, né? Por isso que a Constituição Federal é muito sábia quando diz, né? Os poderes são harmônicos entre si, e são mesmo, legislativo, executivo, judiciário. É preciso trabalhar com independência, cada poder tem o seu trabalho, a sua independência, mas é preciso trabalhar com um olhar sempre no outro, inclusive o judiciário também, para fazer cumprir as leis quando não são cumpridas. Né? Então a gente vai lá e cobra do Ministério Público, cobra de quem de direito para salvar ou para salvaguardar, não é salvar, salvaguardar os direitos que foram conquistados, porque é uma luta de muitas décadas, Tainá, não é uma coisa que você deita hoje e acorda amanhã pronto. E esse olhar para a pessoa com deficiência e esse olhar com os problemas que ainda as pessoas com deficiência vivem, tem que ser um olhar diário. Né? Além de perene, quer dizer, para sempre, o tempo todo, diário. Porque se você descuidar uma vírgula, pode, como diz, a gente brinca, né? Como diz o bom caipira, voltar para trás. Então, todo dia você tem que estar muito atento para que aquilo que foi conquistado, inclusão, escola, acessibilidade. Imagina, hoje você anda nas grandes ruas ou grandes avenidas de São Paulo ou de outras cidades também, você passa em banco, você passa em lojas de conveniência, em mercados, bom, sem dar nome, mas você passa num comércio, cada um desses espaços comerciais tem uma vaga para deficiente. Quer dizer, a vaga de deficiente não é só a vaga de deficiente, é o conceito. É diferente de estar o símbolo azul no chão, mas é o conceito de que tem que respeitar, assim como idoso, assim como gestante. Agora, tudo isso é uma conquista que você faz na luta. Não caiu do céu, Deus abençoa sempre, eu tenho certeza disso. Deus está vivo na nossa vida, Deus abençoa, mas Ele não vai fazer sozinho. Então, essas mudanças é a nossa ação, é a nossa cobrança, é a nossa briga. Não é? Eu sou de governo há 30 anos, eu sou de partido político há 30 anos. Independente do partido, não estou aqui partidariamente falando, mas participei de tantos governos e continuo participando agora diretamente com o governador João Dória. Mas as pessoas com deficiência têm o que têm, não é porque um dia o governo acordou e falou, nós vamos pensar nos deficientes, vamos fazer. É por causa da luta, dai a César o que é de César. E demora, né? E demora. como você falou, é diariamente, não, aquilo está ali sendo conversado e trabalhado até se chegar numa lei. A Constituição de 1980... até se fazer, respeitar essa lei. Né? Não, Tainá, a Constituição de 1988 foi a primeira grande lei, quer dizer, a Carta Magna, a lei mais importante de um país, do nosso, não é, que rege todas as outras normas. A Constituição Federal, só em 88, teve capítulo, artigos, dizendo pessoas com deficiência têm direito a tal, não é? É sujeito de direito. Aí tem todo um capítulo, vários artigos falando sobre isso. Até então não tinha. Eu estou falando de 1988. O Brasil foi descoberto há 519 anos. Né? A República já existe há mais de 100 anos. Quer dizer, como é que é isso? Como é que as pessoas não tinham direito a votar? Né? E até bem pouco tempo,
Isso eu escutei dos próprios tribunais eleitorais, que quando a pessoa ia, ele era desestimulado. Não, não precisa não. Isso eu estou falando de poucas décadas passadas. Então, essa consciência tem que ser muito forte. Por isso, quando eu fui convidada para estar aqui no programa com você, eu fiquei muito feliz com você, com todos vocês que estão nos assistindo, a Record que tem essa sensibilidade enorme, né, em trazer para a população essa informação. Nossa, eu vim correndo. Vim correndo porque a sociedade mundial, brasileira, onde puder chegar o programa, entender que pessoas com deficiência é pessoa como todo mundo. Todo mundo tem sonhos, tem desejos, tem vontades, tem tristezas, tem alegrias. Quer dizer, como é que você vai cercear só porque ela não enxerga? Como é que você vai cercear só porque ela não ouve? Como é que você vai dizer não pode só porque ela não tem as duas pernas ou porque ela não tem um braço? Ela é gente como todo mundo, né? Então, temos que lutar por isso. E é a minha luta diária de várias décadas. Tá certo. Célia, a gente vai segurar um pouquinho a nossa conversa, porque o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. O Estúdio News está de volta. Hoje eu recebo Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E agora a gente vai dar uma olhada em alguns números sobre a inclusão das pessoas com deficiência na educação. Segundo o INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, nos últimos 5 anos, mais de 800 mil alunos com deficiência foram matriculados nas escolas brasileiras. Em 2018, o número aumentou e chegou a mais de 1 milhão de estudantes. Bom, Célia, eu acho que isso é um avanço, né? E acredito que a gente tenha avançado, ainda que tenha muitos desafios pela frente. Mas falando dessa parte boa, a parte que a gente pode comemorar, a inclusão, a vinda desses alunos para as escolas, o que isso significa para você e a que você atribui esse aumento? Tainá, na verdade, a palavra é mágica, né? Inclusão. Entidades que têm crianças que trabalham, que estudam nessas escolas, não tem problema. O problema é quando a criança tem condições de ir para uma escola regular e ela não vai. Nós conhecemos associações, reabilitações, que a criança vai lá fazer a reabilitação, ela sai do tempo de reabilitação e entra na escola. Com quem ela vai encontrar na escola onde está a classe dela? Com outras crianças com deficiência. Nenhum crime, nenhum pecado, não tem problema, em tese. Porque que mundo é esse que ela vai conviver? Só com crianças com deficiência ou só com pessoas com deficiência? Como se o mundo fosse isso, e o mundo não é isso. Ela precisa ir para a escola regular, com a deficiência que for, para ela conhecer as outras amiguinhas e amiguinhos e também a grande gama de outros alunos sem deficiência conhecer e conviver com a criança que tem deficiência. Isso é inclusão. Inclusão é o comum, é estar todos juntos, de acordo com onde eles moram, onde eles convivem e tal. Mas você não pode segregar. Então, hoje, esse número, mais de 1 milhão de crianças com deficiência entrando para a escola regular, seja a escola do setor da rede privada ou pública, não importa, as crianças estão convivendo com outras crianças. E os pais, as famílias, tanto da criança que tem deficiência quanto das crianças que não têm deficiência, na hora da festa, na hora do intervalo, na hora de levar na porta, na hora de buscar, você convive. A inclusão não é nada mais, nada menos, é uma palavra mágica, do que convivência. Como é que você vai incluir alguém se você não convive com a pessoa? Como é que você vai mandar bilhete, tirar foto? Isso não é verdade. Então, a inclusão tem vários aspectos e positivos, obviamente, aliás, todos eles positivos, mas tem várias formas de incluir. A educação, eu digo que é a primeira, é a básica. Né? Nós tivemos problemas ao longo desses anos todos, dessas décadas, de escola que tinha uma criança com 4, 5 anos na escola e as mães das outras, isso é real, as mães das outras crianças normais, entre aspas, queria tirar porque a criança, isso eu vi, meu primeiro filho pequeno, hoje está com 31 anos, o meu primeiro filho, o primeiro, eu levei para uma escolinha, eu já estava na vida pública, já tinha mandato, tinha que trabalhar. Eu levava numa escolinha. Nessa escolinha colocaram, à época, eu estou falando de 30 anos passados, um pouco menos, 27 anos passados, uma criança, um aluninho que tinha síndrome de Down. Eu estou falando de quase 3 décadas.
houve um rebuliço na escola porque não aceitava aquela criança. Era um dos melhores amiguinhos, era um menininho, um dos melhores amiguinhos do meu filho, que também era criança. Criança não discrimina, criança não tem preconceito. A hora mais fácil de você incluir as pessoas com deficiência com a sociedade comum ou normal é a hora que ela começa a ir para a escola, estudar, brincar. Uma criança não pergunta para outra se você é cega, se você escuta. No fim, elas estão se entendendo. Então, é um crime quando isso não acontece. Agora, há casos e casos. Lógico, tem crianças que não têm, numa situação de uma deficiência severa, e a gente sabe, não tem condições de ir para uma escola para fazer a inclusão dessa forma. Então, há casos e casos, mas a grande maioria, eu não queria, Célia, não queria estudar numa escola que tivesse todo mundo de cadeira de rodas. Não tenho nada contra quem usa cadeira de rodas, né? Senão não gostariam de mim, não tenho nada contra. Sim, mas você precisa do eu desafio, quero conviver né? com todo mundo, não é? O meu marido não tem deficiência, poderia até ter, não tem problema, mas não tem. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, não é? Não tem deficiência, poderia até ter, mas não tem. Ou seja, quando eu vou fazer uma compra no supermercado, eu vou no supermercado que tem todo mundo. Branco, negro, rico, pobre, alto, gordo, careca, cabeludo, barrigudo, sem barriga, tem todo mundo. Também tem pessoas com deficiência e também tem pessoas sem deficiência. A inclusão ela é muito simples. É preciso entender o que é essa inclusão. Agora, a inclusão não pode ter barreira e não pode ter parede. Tem que tirar o muro, não pode construir muro, tem que acabar com o muro. Quando acaba com o muro, a inclusão acontece de forma natural. Vamos falar ainda sobre inclusão agora no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhada no vídeo que a gente recebeu do Guilherme Augusto e do Alisson Guimar. Eles dois têm deficiência intelectual leve, foram contratados pela empresa de tecnologia Cast Group como auxiliares de serviços gerais. E eles contaram um pouquinho para a gente de como é que foi começar a trabalhar na empresa, como é que está sendo essa experiência. Vamos ver. Uma experiência nova que nós pegamos, que nós mexemos só com o pão. Nunca mexemos com uma coisa diferente, Eu trabalhei na cozinha, tudo. Mexer com as pessoas novas, nunca... Aquela rotina que nós sempre tava ali, sempre, aquela colégio, casa. Não tinha... Só era a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Aí agora começamos a trabalhar, foi uma experiência muito nova aqui pra gente, porra, uma coisa. E hoje tá hoje, parece umas coisas novas, né? Uma coisa Fica daí, feliz. uma coisa daí, quando você vai lá e compra uma coisa que quer, que você gosta. Com o teu dinheiro, com o teu esforço, teu suor. Então, Você não não tá fica pedindo dinheiro, guardando. fica pedindo dinheiro pra mãe, Quando a mãe precisa também, a gente ajuda, dá pra mãe. paga a conta. Agora nós sabemos o que é pra pagar a conta. Legal, Célia, eu acho que é a realização e o sentimento de independência, de que eu posso fazer, eles falando ali, comprar com o meu dinheiro, né, com o dinheiro do meu trabalho. Eu acho que é por aí o caminho mais importante. Agora, eu queria levantar um dado contigo, que por lei, toda empresa com mais de 100 empregados deve ter pelo menos 2% das vagas preenchidas por pessoas com deficiência. A gente viu essa empresa abrindo espaço ali para os jovens, que são pessoas com deficiência, e que estão aí, né, bem realizados no que fazem, mas isso ainda, infelizmente, não é uma realidade de todas as empresas. Há um dado da Relação Anual de Informações Sociais de 2017, que é do IBGE, e que diz que só 48% do total das vagas reservadas para pessoas com deficiência foram ocupadas até aquele ano. É quase metade, mas ainda assim é a metade do caminho também. A que a gente pode atribuir isso? Existe, de repente, uma falha na fiscalização, Célia? Olha, também existe, mas eu acho que a fiscalização ela é bastante boa. Eu acho que a culpa não pode ser só da fiscalização. De quem está contratando? De quem está contratando muito. Eu vou dizer por quê. Essa lei existe desde 91. É uma lei antiga. Eu ainda como deputada, ainda no último mandato, recebi pessoas no meu gabinete, em momentos diferentes, de empresas ou representando as empresas ou o próprio empresário, querendo pedir um tempo mais largo para poder adaptar a empresa a trazer as pessoas com deficiência para trabalhar na empresa. Eu fiz até uma brincadeira, eu falei, mas já tem 25 anos, precisa de mais 25, vamos chegar em 50 para adaptar? Quer dizer, que adaptação é essa que não acontece de forma rápida? Os dados que nós temos, São Paulo tem 30 mil vagas
aproximadamente. Os números não são exatamente esses, mas são muito próximos disso. Nós temos, no ano passado, 2.000 pessoas que foram absorvidas no mercado de trabalho. Cadê as outras? Ah, mas o deficiente não é preparado. Aí é péssimo, né? O pior dos mundos, a pior das respostas quando você é coloca a culpa no claro, outro, quer dizer, mais precisa. bom, ele não é preparado. Vamos dar a César o que é de César, vamos falar a verdade. Até porque Estúdio News aqui é para o Brasil e para o mundo e com muita verdade sempre. Eu acho que isso é muito importante num programa como vocês fazem. Parabéns, eu me sinto muito feliz de estar aqui. As pessoas com deficiência são todas elas preparadas? Não. Bom, a sociedade como um todo no Brasil não é. Não vamos entrar na discussão de educação agora, porque não é esse o ponto nesse momento. Mas as pessoas com deficiência, que hoje deveriam estar no mercado de trabalho, com 18, 20, 25, 30, ou 40 ou 50, a época delas lá atrás, não é? Elas não foram para a escola. Elas não foram fazer curso técnico, elas não fizeram faculdade. Por quê? Porque a elas não era atribuído a obrigação, e mais do que isso, pior do que a obrigação, o direito de aprender. Porque ela não ia fazer nada com essa informação de escola, de escolaridade. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é uma verdade. Quando era menina, no sexo feminino, ficava em casa fazendo tricô, crochê e tal. Nada contra isso. Hoje o turismo do mundo vive disso também. Tem muitas coisas bonitas que as pessoas fazem, vendem. Então, não é nada específico com trabalhos manuais. Mas só isso era atribuído às meninas. Aos meninos, ou ouvia radinho de pilha, é aquela época, ou fazia algum trabalho de carrinho, de madeira, de talha, que também é importante hoje, porque tem divisas no turismo com esses projetos bonitos. Mas para o menino era só isso. Ou seja, não ia para a escola. Ou ficava sentado na porta vendo o tempo passar. Essa é a realidade. Então, como é que você vai cobrar hoje que os nossos jovens, os nossos adultos, estejam preparados para o mercado de trabalho? Agora, o que a empresa tem que fazer? Minha visão. Claro, a empresa visa lucro, não tem problema nenhum. Não é crime ser empresário, não é pecado ter lucro, nada disso. A gente precisa dos empresários, precisa das grandes empresas para fazer a economia do Brasil andar, crescer, desenvolver. Mas é preciso também ter um outro olhar. Se a pessoa com deficiência não está preparada, vamos contratá-lo e vamos prepará-lo. Ah, mas aqui não é associação beneficente. Mas não é questão de associação beneficente, meu Deus, é questão de inclusão. Não é? Nós acabamos de assistir agora. Ainda se ouve muito isso, Célia? Olha, eu não quero quantificar se é muito, mas ainda se ouve. Ainda se ouve. Por isso que eu, desde que sentei aqui, que fui convidada, que aceitei, disse que é super importante um programa dessa monta, dessa magnitude, dessa importância, né? Com uma apresentadora tão linda como você, linda por fora, linda por dentro, certeza que fala sobre esse assunto. Porque pior do que alguns até escaparem na fala, é aqueles que sentem, pensam e não falam. Não é? Então, isso tem que acabar. Então, é preciso dar oportunidade. O que as pessoas com deficiência precisam, todas elas, com a deficiência que for, é oportunidades iguais. É ter oportunidade. Se tiver oportunidade, faz. Se não tiver oportunidade, não faz. Tá certo. Eu espero, então, que você também tenha bastante sorte aí, seja iluminada no seu trabalho, para continuar ajudando a vida dessas pessoas e dando oportunidade a elas. Agradeço por hora, ficaria muito tempo ainda conversando com você sobre isso, mas o programa chegou ao fim. Agradeço a sua gentileza, a participação com essa entrevista esclarecedora aqui, Célia. Tainá, eu ficaria aqui horas, dias, semanas falando com você, porque o assunto é gostoso e aqui o estúdio, aliás, o Estúdio News, melhor ainda. Mas vai melhorar. Não é só questão de sorte a gente sempre recebe com amor e carinho, mas não é só questão de sorte, é questão de trabalho. E a chance que eu tenho de não fazer com o governador João Dória é zero, porque ele me cobra o tempo todo e nós temos que fazer. Aliás, o trabalho modifica a vida das pessoas, né? O trabalho melhora a sociedade. Então, conte conosco. Aliás, nós somos vizinhos, né? A nossa secretaria aqui também na Barra Funda, onde fica o estúdio da Record. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite, obrigado aos telespectadores, amigos e amigas. E estamos aqui para o serviço e para o servir. Meu carinho e meu beijo a vocês. O Estúdio News fica por aqui. Hoje eu recebi Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.